Muito bem, tudo prontinho, tudo preparado, mais uma história que vai pro ar. É uma história que eu digo a você o seguinte, ela vem com muito ensinamento, essa história. Alô, meu amigo Gabriel, ele que escreveu pelo Lima, essa história é espetacular. E eu vou contá-la com todos os detalhes, porque eles foram bastante detalhistas. É uma história que eu digo, tem uma carga de ensinamento muito grande. Obrigado, viu, amigos, por terem escrito a história. Aliás, muito bem escrita. Já vai começar. Antes de eu iniciar, queria pedir que você visitasse o nosso outro canal, que é Paulinho Boa Pessoa, A Verdade de Cada Um. Tem muita gente que diz assim, Paulinho, e as histórias da meia-noite? Eu amo história misteriosa, sobrenatural, e algumas até de terror, eu gosto. Então agora a gente tem um canal específico para isso, entendeu? O problema é como eu vou para esse canal. Basta você digitar no YouTube assim, Paulinho Boa Pessoa, A Verdade de Cada Um. Ou abaixo aqui do vídeo, há o link, tem um link que te leva direto lá para outro canal. Então você pode clicar sobre esse link e você vai direto lá para outro canal, ouvir as histórias que são misteriosas e muito interessantes. Perfeito? Isso dito a você, mais um pedido. Seja membro do nosso canal. Você que gosta dos assuntos abordados aqui, dos nossos temas, das nossas histórias. É tão importante. O YouTube faz essa campanha junto aos produtores de conteúdo, que no caso somos nós. Então o YouTube fala, olha, incentiva o teu fã a se tornar membro do teu canal. Isso dá uma força muito grande pro canal. Então, por favor, se você gosta da gente e quer fazer parte, integrar, assinar pelo canal, seja membro do canal. Tem um custo simbólico, R$ 7,90 só por mês. E aí é democrático, você sai quando quiser, para quando quiser, mas eu espero que você não pare nunca, que você seja membro de eterno, quer dizer, para sempre. Mais uma coisinha, se inscreva no canal. Eu sei que às vezes você já até fez a tua inscrição, mas é importante que você me ajude, que você espalhe. Fala com aquela tua amiga, aquele teu parente, a tua mãe, a tua filha, a tua tia, o teu primo. Fala, se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa, que ele precisa crescer. Eu tô doido para chegar a 100 mil inscritos, porque dizem que o YouTube, eu nem sei como é que é, diz que o YouTube manda uma plaquinha para quem chega a 100 mil inscritos. E esse é meu objetivo. Você me ajuda? Eu atingir a mais esse objetivo na vida aí? Por favor, conto com você. Espalha. Só tem um jeito de eu receber essa plaquinha. Só tem um jeito. Se você me ajudar de verdade. Se você falar. Eu sei que tem gente que nunca ouviu falar do nosso canal. Eu sei, tem muita gente que nunca nem escutou o nosso canal. E talvez nem... eu não gosto de história, mas faz com que essa pessoa entre no canal e se inscreva, tá bom? E acione o nosso sininho, por favor. Quero chegar nesse número. Conto com você. O amigo Gabriel, chegou a hora, eu vou contar a história, tá? Alô Lima, vou contar a história. Muito bonita. Bonita pela carga de ensinamento que ela tem. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou falar, porque a história de hoje aqui do canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A Verdade de Cada Um. Sim, é verdade. É verdade que um pai é muito importante nos cuidados, na educação de um filho, sem dúvida nenhuma. Eu sou pai.
Você que está me ouvindo, talvez seja um pai como eu. É lógico, nós temos a nossa importância. Reinaldo, que está ali na mesa do som comigo, também é pai, ele sabe disso. Mas uma mãe... Reinaldo, nós somos importantes na vida dos nossos filhos. Somos pais. Pai, dizia Fábio Júnior naquela canção. Senta aqui, o café tá esfriando. Eu quero falar um pouco, tua voz tá tão presa. É importante um filho dialogar com um pai. Velho, meu querido velho. Sim, eu tive meu pai, seu Jeremias. Um pai é de uma importância ímpar. Mais uma mãe. Eu tô fazendo essa introdução porque eu vou contar uma história hoje das mais bonitas que eu recebi. E eu tô pronto aqui para contá-la. Sobre alguém que perdeu a mãe cedo. Um pai é fundamental, um pai é importante, mas uma mãe é tudo na vida de alguém. E aí então eu fiz questão de voltar um pouquinho assim na história, no tempo, para lembrar que o Gonzaguinha, o grande Gonzaguinha, o grande autor, o grande cantor, ele perdeu a mãe quando ele tinha 2 anos de idade. E isso, admitido por ele, fez um estrago tremendo na psicologia, na mente, na vida do Gonzaguinha. A minha esposa, a Simone, a minha mulher, a Simone, ela perdeu a mãe ainda bebê, ainda menina. Eu estava vendo aqui a história daquele ator, aliás, excelente ator, o Matheus Nattergal. Ele descobriu com 16 anos, porque ele perdeu a mãe bebê, ele tinha meses, tá? Ele também tinha meses, apenas 3 meses. Mais ou menos a idade da Simone, quando a Simone perdeu a mãe. Só que o Matheus Nattergal, ele acabou descobrindo aos 16 que a mãe dele tirou a própria vida. Então foi um grande golpe para ele. Fez também um estrago na cabeça do Matheus Nattergal, quer dizer, a falta de uma mãe. Juliana Caldas, a atriz, ela perdeu a mãe quando tinha 16 anos e disse que a vida dela mudou muito a partir daí. Inclusive, ela teve que começar a trabalhar mais cedo. Quer dizer, muda tudo, né? Muda tudo. Eu fico a pensar o privilégio que eu tive, Reinaldo, de ter tido a minha mãezinha, Dona Angelita, até meus 60 e 65 anos de idade. Minha mãe faleceu com 95 anos de idade, há pouquíssimo tempo. E não há um dia sequer que eu não me lembre dela. A falta que faz uma mãe. Eu estou dizendo tudo isso porque essa história de hoje tem tudo a ver com o assunto. Ele também perdeu a mãe dele muito cedo. Mas vamos à carta? Vamos à história? Eu falo a carta, embora chegue sempre pelo e-mail. E quem escreveu essa carta foi o Gabriel. Querido Paulinho, um conhecido meu gosta muito de ouvir as histórias do teu programa e do teu canal. E a pedido dele eu acabei... na verdade, ele foi ditando e eu fui escrevendo para ele. Eu escrevi uma história... Se eu tivesse que escolher um nome, eu colocaria A Madrasta. Seria um título assim curto, breve e que significa tanto. Mas sem mais delongas, vamos à história? Escrevo essa carta ao programa Paulinho Boa Pessoa e gostaria que os ouvintes prestassem muita atenção sobre a história da minha vida. Essa história servirá de alerta aos futuros pais e mães para que tomem muito cuidado com quem colocam dentro de suas casas, principalmente pais que são viúvos e que tenham filhos ainda pequenos. Sim, que tomem cuidado quando conhecerem a pessoa
com a qual pretendem se relacionar dali para frente. Saber pelo menos o passado dessa pessoa, fazer uma investigação pequena a respeito da família dessa pessoa. A primeira atitude que perceberem estranha nessa pessoa, o primeiro sinal, porque a pessoa dá sinal, observe mais, para que os próprios filhos não possam ter consequências terríveis no futuro e, quem sabe, o próprio cônjuge. Me chama de Lima. Lima, hoje eu tenho 53 anos. Não vou colocar meu primeiro nome para assim preservar a minha identidade, mas relatarei a história da minha vida. Meu pai veio do Pernambuco, da cidade de Salgueiro, para São Paulo em 1960. Portanto, há 65 anos. E como todo nordestino, ele veio para a capital em busca da vida melhor. E nordestino é um caboclo criativo, inteligente. Aí meu pai veio morar no ABC. Ele veio morar no A do ABC, Santo André. E participava das missas todos os domingos católicos que vieram de Salgueiro. Lá na missa ele foi convidado a tocar violão. Era uma época mais moderna da igreja, Papa Paulo VI abrindo mais a igreja assim para o jovem. E ele tocava violão. Numa dessas participações da missa, ele conheceu a minha mãe. E eles começaram a namorar. E logo com 8 meses de namoro, se casaram. Passaram a morar ali mesmo em Santo André, com muito trabalho e dedicação. O papai era muito esforçado. Ele comprou um terreno no Parque São Rafael, agora zona leste de São Paulo. Trabalho duro, fruto dos seus esforços. Aí o papai conseguiu construir ao lado da mamãe 2 cômodos no terreno. Sem demora, nasceu o meu irmão, o mais velho. Hoje meu irmão tem 55 anos. 2 anos depois eu nasci. E então, após 3 anos, nasceu meu irmão caçula. Hoje com 50 anos. Lima, Liminha e Limão. Pra gente se identificar assim. A vida seguia bem. A minha mãe cuidava de nós com muita dedicação. Tínhamos inclusive uma babá de nome Sueli. Há um detalhe, papai... Eu falei de nordestino criativo. Papai foi trabalhar na Mercedes-Benz. Se tornou metalúrgico, montador de carros e da Mercedes-Benz. Eita, nordestino sabido e inteligente. Então o papai começou a ganhar melhor. Até babá ele contratou e ofereceu para a mamãe, a Sueli. Como toda a família tradicional, em 1980, meus pais fizeram uma festa para os meus avós que comemoravam 50 anos de casamento. A tal das bodas de ouro foi uma comemoração e uma alegria para a família inteira. Tios, tias, quase todos presentes, muitos netos, crianças que não acabava mais. Todos reunidos. Dias depois, logo após a comemoração dos 50 anos de casamento dos meus avós, aconteceu aquilo. A minha mãe, tão nova, tão jovem e cheia de vida, só tinha 28 anos a mamãe. Nossa, que tragédia. Com 28 anos, na época, o mais velho dos meus irmãos tinha 10, eu 8 e o caçulinha 5. Nossa, Paulinho, foi um período de tanta dificuldade. Perder uma mãe não é fácil. Em qualquer idade. Aqui um parênteses. Eu que perdi a minha mãe, ela com 95 anos, eu com mais de 60. Eu já estava criado, hein? Eu já estava criado. Foi uma dor terrível. Ainda dói muito. Agora vocês imaginam que é perder uma mãe com essa idade, a idade deles. Como ele disse aqui, não tem idade.
Paulinho, passamos um período difícil. Meu pai viúvo, 3 filhos pequenos, lidando com a perda da sua fiel companheira. Eu, nessa época, vi o meu pai chorar e não havia ninguém para nos apoiar. Até que houve a chegada da madrasta. Foi 1 ano depois. 1981. Meu pai conheceu uma vizinha vinda do Rio Grande do Norte. Aquela mulher, num espaço que não demoraria muito tempo, iria se tornar nossa madrasta. Como toda criança gosta de agrados, ela observou, ela sacou. Vou dar carinho para esses meninos aí. Vou dar atenção para eles. Ela fazia aquilo na intenção de conquistar o coração do meu pai. E aí ela mostrava o seu melhor lado. Começou a agradar-nos, dava-nos presentes, especialmente doces, que ela comprava, que ela fazia, as balas compradas, chocolates comprados, bolo, arroz doce, o pudim, o que ela pudesse. Olha o que eu fiz para esses meninos lindos. Olha o que eu fiz para essa garotada mais linda do mundo. Ela foi tão carinhosa. Ela foi tão amorosa. Meu irmãozinho tinha 5 anos, né? 5, o caçulinha. Aí 6. Ele via tanto carinho naquela mulher, tanto carinho, que ele começou a chamá-la de mãe. Não, ela não era mãe. Mas, sabe, a carência do caçula, ele via tanto carinho nela que ele começou a chamá-la de mãe. Até que um dia fomos visitar a nossa avó paterna e essa moça foi junto conosco. E o nosso pai, nessa hora, fez uma pergunta para nós 3. Perguntou-nos se queríamos, se aprovávamos. O que, papai? O pai está pensando em casar de novo. E se eu casar com... Vamos chamá-la de Maria, para que ela tenha um nome e não apenas madrasta. E se eu casasse com a Maria? Meu pai era 15 anos mais velho que ela. Mas a gente, criança inocente, ela era tão carinhosa conosco. Meu irmão de vez em quando se enroscava e chamava de mãe. Então, como criança acredita muito em adulto, e nós, fragilizados pela perda da nossa mãe, pode casar, papai. Casa sim, papai. É com a Maria? Casa, pai. Casa, pai. E o meu pai se casou com ela. Nos primeiros 3 meses após o casamento, tudo parecia normal. Um certo dia, por volta das 5 horas da tarde, eu me lembro esse dia inesquecível. Meu pai estava fazendo a barba e a minha madrasta teve uma briga com ele. Essas discussões, assim, de casal. E o que ela fez, a madrasta? Ela ficou nervosa, ela bateu porta, ela bateu janela e teve uma hora que ela se trancou dentro do quarto. Naquele tempo, o meu pai, ele tinha um revólver calibre 38. Ele tinha porte de arma, inclusive. Eu e meus irmãos estávamos na sala assistindo televisão quando escutamos aquele pampeiro, ela entrando no quarto, batendo portas. E de repente, nós escutamos aquela explosão. Disparo de arma de fogo. Ouvimos 2 tiros dentro do quarto onde a Maria, a madrasta, estava trancada. Eu e os meus irmãos corremos em direção ao meu pai, os olhos arregalados, perguntando o que aconteceu, o que houve. Imediatamente meu pai foi até o quarto, mas ele não conseguiu abrir a porta. E quando o papai estava tentando abrir a porta do quarto, mais um disparo se fez ouvir. Foi dado mais um tiro.
Meu pai rapidamente deu a volta no entorno da casa para tentar abrir a janela. E desta vez, com sucesso, ele conseguiu entrar. Maria, a madrasta, num quarto disparo ainda, ela deu um quarto tiro. Sabe o tiro no pé? Você já ouviu falar da expressão fulano deu um tiro no pé? Ela deu um tiro no pé. Ela conseguiu acertar o dedo do próprio pé. Tiro no pé. Foi levada às pressas ao hospital pelo meu pai, nós fomos juntos. O que eu fiz? Eu aproveitei e eu peguei as cápsulas das balas que tinham saído do revólver. E eu coloquei aquelas cápsulas no meu bolso. Eu, menino, coloquei aquilo tudo no meu bolso. Fomos ao hospital, ao chegar lá tinha uma viatura da polícia. Eu, garoto, criança, peguei aquelas cápsulas e mostrei pro policial. Mostrei pra polícia. Apresentei pro policial. Meu pai tinha levado o revólver dele junto. E assim que a minha madrasta foi medicada, fez curativos, nada grave. Um tiro de raspão no dedo do pé. O policial então conversou com meu pai e fomos todos parar numa delegacia. Bom, meu pai tinha o porte legal de armas e decidiu deixar a arma na delegacia. Foi um pedido do delegado e era mais prudente que se fizesse isso de fato. Achei que o delegado agiu bem e meu pai também, sem nenhum problema, deixou a arma lá. Aqui uma pausa, um parênteses. Eu não disse que a pessoa dá sinais. Havia um sinal mais forte que a Maria pudesse dar do que esse. Sei lá, não era pro meu pai tomar uma atitude nessa hora, assim, chega. Mas eu acho que ele ficou com medo. Passaram-se alguns dias e eu comecei a perceber que a minha madrasta, ela estava maltratando o meu caçulinha, o meu irmão caçulinha. O deixava trancado o dia inteiro em seu quarto. Ele, de castigo, não podia assistir televisão. Televisão naquela época era tudo. Eu estou falando do comecinho dos anos 80. Quem foi criado no comecinho dos anos 80 como criança sabe o que eu estou falando. Então, ele não podia ver televisão, não podia brincar. Meu pai não tinha ciência desses fatos. E muito menos das surras que ela começou a dar nele. Eu preciso educar esse menino, alguém tem que fazer alguma coisa. E ela mandava chinelada especialmente nele, o pequenininho. No final do ano de 82, meu irmão caçula já não aguentava mais. E aí nós resolvemos os três, tivemos uma reunião com o papai e contamos para ele: ô pai, a Maria tá maltratando demais todos nós, mas especialmente maltrata demais o Liminha. O Liminha é o caçulinha. Foi quando um tio de Brasília veio nos visitar. Eu aproveitei o momento e pedi ao meu pai para que ele levasse eu e meus irmãos ao cemitério Curuçá de Santo André, onde a minha mãe estava sepultada. Rezamos para a mamãe. Nós tínhamos aprendido que deveríamos pedir proteção para a alma da mamãe, que a alma dela nos protegesse para que tivéssemos aquela conversa com o papai e fôssemos compreendidos por ele. Conversamos com o nosso pai e ele percebeu então que o meu irmão caçula estava muito assustado. E foi então que o caçulinha contou tudo, o Liminha contou tudo que sofria com a madrasta e com as coisas que ela fazia com ele. Nesse momento, o meu pai continuava trabalhando na Mercedes-Benz. Tinha um cargo bom. E em 1983, eis que sai aquela notícia. Notícia boa, alvissareira, como você gosta de falar, Paulinho. 83. Meu pai
ia trabalhar na Alemanha pela Mercedes-Benz. Ele ia fazer um estágio lá. Só vai para a Alemanha, pai? Vou para a Alemanha. Aquela era uma oportunidade que se apresentava. Então, o papai diz assim: eu não vou deixar vocês com a Maria, a madrasta. Eu tenho que ir para a Alemanha, fazer esse estágio, mas eu tomei algumas providências. Nesse mesmo ano, o meu irmão mais velho foi morar com uma prima de mamãe e eu fui morar com um tio irmão de meu pai. E o Liminha, o caçulinha, foi morar com a madrinha dele. Essa separação causou uma época muito difícil em nossas vidas. Para minha madrasta, meu pai comprou uma passagem só de ida para o Rio Grande do Norte, para que ela pudesse rever os pais dela. Não só por isso, mas também porque nós não queríamos mais essa mulher em nossas vidas. Sabe quando a oportunidade se apresenta? A oportunidade se apresentou. Meu pai na Alemanha, nós três, um com cada destino, e a Maria madrasta de volta para o Rio Grande do Norte. Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Mas as coisas não são tão simples assim. 6 meses depois, quando o papai voltou da Alemanha e trouxe a mim, meus irmãos, de volta para o convívio dele, sabe quem chegou? Sabe quem chegou? A Maria, a madrasta. Mas ela veio tão mudada, ela veio com um comportamento tão diferente. Ela começou a tratar todo mundo tão bem. Ai, ainda bem que houve essa interrupção na nossa relação. Eu não aguentava. Eu não suportava de saudade dessas crianças. Sabe o que eu descobri? Sabe o que eu descobri nesses 6 meses? Que eu não vivo sem esses meninos. Eu não vivo sem esses meninos. Meu pai, em 83, era o tal do desquite ainda. Estava pronto, advogado contratado. Meu pai voltou da Alemanha 6 meses após, apenas para regularizar a separação. Mas eu não vivo sem eles mesmo. Meu irmão caçula já não queria mais vê-la. Mas aí, vem cá, Liminha. Você que é um caçulinha, você é o meu xodó, amor. Você perdoa quando eu perdi a cabeça com você. Perdoa. Você perdoa. Fala que perdoa. Eu sou sua segunda mãe. Fala que perdoa. E o meu irmão perdoou. E o meu pai mandou cancelar o desquite. A madrasta do Rio Grande do Norte, a Maria, voltou. Quer dizer, a família voltou a ser como era. Nesse mesmo ano, 83, lembro de um domingo, um dia que nós fomos visitar a nossa avó paterna em Carapicuíba. A minha avó estava num abrigo, numa casa de idosos. Meu pai custeava, pagava. Meu pai chamou a mim, meus 2 irmãos, por uma conversa. E fomos. Quando nós estávamos chegando já nesse abrigo, nesse lugar, nessa casa, meu pai pediu que nós descêssemos do carro e ficássemos no portão da casa aguardando um pouco.
A gente não sabia, mas tinha começado uma briga entre ele e a Maria, madrasta. E a distância, ali do portão da clínica, da casa de abrigos, nós vimos um movimento dentro do carro. E o meu pai usando de força física para tirar a madrasta de dentro do carro. Foi uma cena traumatizante, terrível. Porque, lógico, o homem é mais forte do que uma mulher. E ela, Maria, se agarrava ao assento do carro, aos instrumentos do carro, e meu pai queria tirá-la na marra. Sai daqui! E aquela luta, aquela briga corporal. Unhadas. E você sabe que as unhadas, elas fazem risco na pele e esses riscos sangram. Então, eles começaram a ficar sujos de sangue. Daí o trauma. Eu nunca tinha visto o meu pai com esse tipo de atitude. Chegou um momento que eu e os meus irmãos tivemos que intervir. Entramos no meio da briga para impedir e pedir que meu pai parasse com aquilo. Mesmo após essa situação, ainda assim, ela deu um jeito das coisas se acalmarem. Limpou aqueles ferimentos do braço do meu pai, das unhadas. E nós entramos para visitar a minha avó. E ela foi junto. Ela machucada pelas agressões. Meu pai, idem. Entramos para visitar a minha avó. E ela... Ai, que amorzinho que ela é, sabe? Ela demonstrava, assim, carinho pela minha avó. Ela foi tão carinhosa com a minha avó, ela foi tão convincente. Ela foi tão convincente. Ai, sua mãe é uma rosa e sem espinho. Ela não tem defeito. E abraçava minha avó e beijava minha avó. Ela fez com tanto carinho, mas foi tão convincente o amor que ela deu para minha avó ali. Foi tão convincente diante de mim e do meu pai, que quando meu pai saiu do asilo, a gente às vezes quer enfeitar, a gente fala clínica, né? Mas quando meu pai saiu daquela casa, daquele abrigo, do asilo, meu pai saiu de bem com ela. Ela conseguiu. Oh, amor, a tua mãe é uma rosinha que não tem espinho, que não tem maldade. Meu pai desistiu do desquite quando já estava tudo pronto, tudo preparado. Eu não sei explicar bem por que meu pai desistiu de se separar novamente. Se foi por medo da solidão, ou porque familiares e vizinhos aconselhavam: não separa não, porque ela é tão boa. Ela é tão boa. Meu irmão caçulo Liminha carrega sequelas desses traumas de infância. Começou a ir mal na escola. Muitas vezes ele era rejeitado por coleguinhas. Até professores passaram a persegui-lo. Ele ficou muito retraído. Eu tinha muito medo que ele se perdesse. Muitas vezes eu desabafava com os vizinhos e os próprios contavam as conversas para minha madrasta. Quer dizer, me traindo. Ele veio aqui reclamar de você. Piorava, porque aí era com ela em casa, sabe? Longe das vistas do meu pai. Ela era má. Má mesmo. Estava justificado aquele nome pesado para ela, madrasta. Eu sofria a pressão psicológica dela. Os meus irmãos sofriam. Essa mulher
Essa mulher acabou, sabe? Ela acabou atrapalhando demais que as nossas mentes se desenvolvessem sadias. Então a gente corria pro cemitério do Curuçá, lá no túmulo da minha mãe, para conversar um pouquinho com a mamãe que havia nos deixado. Era como se a gente fosse pedir um conselho para ela. Mãe, nos aconselhe, o que a gente faz? O que a gente faz? Um dia eu sonhei que ela mesma, a madrasta, parecia até uma resposta pelas orações que eu fazia para minha mãe. Um dia eu sonhei que a madrasta, ela mesma, ia embora. Desculpe eu falar, mas eu fiquei tão feliz no sonho. Desculpe eu falar, mas eu fiquei tão feliz no sonho. Eu sonhei assim, que ela arrumava a mala dela, sabe? Ela arrumava a mala e aí eu e meus irmãos reunidos assim na cozinha. Meu pai estava junto. Aí ela chegava assim na cozinha e ela comunicava para todos nós: estou indo embora. Estou indo embora, gente. Não me procurem mais. Nunca mais me procurem. Não falem mais o meu nome. Se é por falta de adeus, adeus. Eu no sonho, eu fui sentindo uma alegria tão grande assim no peito que eu quase comemorei na frente dela. Aí eu segurei para não rir. Mas eu chorei tanto quando eu acordei e vi que era sonho. Caramba, era só um sonho. Será que isso um dia vai acontecer? E aconteceu. Em 1988, tal qual eu havia sonhado, ela arrumou as malas. Estávamos todos reunidos e ela anunciou, mas desta vez na vida real: estou indo embora. Quero ver o que vai ser da vida de vocês sem mim. Já pediu o divórcio para o seu pai. Já tínhamos crescido mais. Só que antes até dela sair, ela provocou. Não foi a decisão dela ir embora, não, ela provocou a mim, meus irmãos. Ela provocou meu pai, provocava todo mundo na casa, porque a intenção dela nós sabíamos qual era. Porque a gente já tinha crescido um pouco, e a mente também. Ela queria que revidássemos. Porque se revidássemos, ela teria benefícios diante da decisão judicial. Mas como ela viu que nós não éramos agressivos e nunca fomos agressivos, porque éramos filhos de nossa mãe falecida com 28 anos e do nosso pai, aí ela resolveu fazer como fez no sonho. Arrumou as malas e foi embora. Foi de volta para o Rio Grande do Norte. Veja, eu amo a cidade de Natal, eu acho belíssima. O povo do Rio Grande do Norte, eu acho um povo espetacular. Mas quando ela saiu dizendo que ia para o Rio Grande do Norte, eu falei: vai com Deus.
Deus. Eu falei assim, embutido comigo, vai com Deus, vai, some. Ficou meu pai, batalhador, meu pai, e os 3 filhos. Quando ela saiu, meu pai ainda saiu assim com cuidado para ver se ela tinha entrado no táxi. Meu pai saiu lá fora porque ela ia dali pro aeroporto. Então meu pai saiu, olhou assim para ver se ela tinha entrado no táxi. O taxista estava colocando a última mala dela no porta-mala. Aí quando o táxi foi embora, meu pai voltou para dentro de casa, ele abraçou nós 3. Nós 4. Os 4 homens. Nós nos abraçamos. E nós choramos um assim no ombro do outro. E dissemos, praticamente juntos, graças a Deus. Graças a Deus. E eu falei, foi o espírito da mamãe que ajudou. Foi o espírito. As orações que eu fiz lá no Curuçá, foi o espírito da mamãe que ajudou. Sabe, Paulinho, a minha carta talvez não tenha nada de excepcional. A minha história é simples. Eu diria que é uma história comum. Quanta gente deve ter perdido a mãe cedo na vida? Quanta gente? Eu sei que isso não é exclusividade nossa, infelizmente. Infelizmente, lamentavelmente, tantas outras crianças, meninos e meninas passam por isso. Mas sabe, talvez seja o pior momento na vida de um ser humano. Essa é a intenção. Eu acho que toda história que você recebe, Paulinho, tem uma função. Tem um porquê. Tem uma intenção. E essa é a intenção da minha história. Eu quero alertar homem, mulher. Especialmente quando fica viúvo, tá? Viúvo ou viúva. Que as crianças são pequenas e talvez ainda indefesas. Como era o caso. Como era o nosso caso. O meu caçulinha, o Liminha, tinha 5 anos. Cuidado com quem você escolhe para colocar dentro da sua casa. Porque meu pai era o melhor, o melhor homem, o melhor pai do mundo, mas escolheu errado. Teve os sinais. Você imagine uma pessoa que pega uma arma e desfere 4 tiros dentro de uma casa. Trancada dentro de um quarto. Ela queria impressionar, ela queria passar susto para a família, para o meu pai, que ela estava tentando contra a própria vida. E por fim, até na base do sem querer, Deus deu um castiguinho para ela, que ela tirou no próprio dedo. Depois meu pai teve a chance, foi para a Alemanha. Ela foi embora para o Rio Grande do Norte. Mas ela deu um jeito de retornar, de voltar. Então meu pai, ele se arrependia disso tudo. Porque a gente entendia que era assim o espírito da mamãe dando os sinais, a mostra, abrindo os olhos. Olha aí, toma atitude, faz agora, é hora. Uma hora meu pai estava com antigamente era desquite, até 83, desquite pronto. E o meu pai voltou atrás.
Ele voltou atrás depois da briga feia do carro, porque ela agradou a minha avó lá na casa, no abrigo para idosos. Ela sabia como agir no momento certo para ser perdoada. Esse tipo de pessoa é assim. Agora, gente, ficou sequela? Ficou sequela. Ficou sequela. Meu pai fez essas análises todas. Nós, os filhos, pagamos um preço muito alto por conta disso. O Liminha, o caçulinha, foi o que mais sofreu. Ele passou a ter problema com diabetes emocional e médicos psiquiatras constataram uma doença importante psíquica nele, esquizofrenia. E eu tenho certeza absoluta que tudo isso veio dos maus tratos da madrasta. Meu pai sofreu com tudo isso. Em 2021, ele veio a nos deixar. Meu pai faleceu. Mas durante a vida dele inteirinha, ele nunca nos abandonou. A justiça tem que ser feita. Ele sempre cuidou da gente com carinho, com amor e com atenção. Nunca. Mesmo no período que ele ficou na Alemanha de 6 meses, ele periodicamente ele dava um jeito. E olha que o telefonema naquela época era difícil, hein? Não era como hoje, não. Eu tô falando de 1982. Ele ligava de lá, ele queria saber, porque nós ficamos cada um, na época da Alemanha, nós ficamos cada um na casa de uma pessoa, de um familiar. Ele mandava o dinheiro suficiente para que comêssemos, vestíssemos, estudássemos. Papai foi muito atencioso, muito mesmo, e muito participativo. Mas ele cometeu um erro, um equívoco, que foi ter escolhido a mulher errada. Meu pai era um marido exemplar, excelente, mas escolheu a pessoa errada e insistiu num erro, mesmo diante de todos esses sinais que eu citei aqui nessa minha narrativa. Eu queria que vocês pensassem, refletissem. E queria saber se alguém aproveitou alguma coisa de tudo que eu contei aqui. Queria agradecer imensamente o Gabriel, que escreveu tudo isso por mim. Ele tem jeito com o texto, com as palavras. E eu sou o Lima, irmão do Limão, o mais velho, irmão do Liminha, o mais novo. Vou ficar aguardando os comentários de todos vocês a partir de agora. Not to leave us, tarry not to our town. There's a darkness in the valley, heavy branches crack and split. If we holler, will you hurry? Can you hear us through the wind? Blue sky
through our home.